Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analyst aqui. Primeiro, pessoal, eu gostaria de dizer a vocês que nos últimos dias não teve vídeo porque eu fiz uma obra aqui em casa, beleza? Então, muito barulho, cara, fiz muita coisa também, aí fiquei bem cansado, né? Enfim, assim, não teve como fazer vídeo, tá certo? Mas calma, eu não vou parar, cara, de produzir os vídeos aqui, beleza? Vou tentar, inclusive, postar vídeos aí diários a partir de agora, sendo que o meu objetivo no começo, né, com esse novo formato de vídeo, era postar pelo menos 5 por semana, até porque não é todo dia, né, cara, que tem assunto interessante, mas eu vou procurar bastante, tá certo? Pra tentar manter aí, digamos assim, uma produção de vídeos por semana com mais ênfase ali, né, no conteúdo diário, tá certo? Se eu não conseguir 7 vídeos, pelo menos 5 vai ter. Enfim, vamos começar porque temos 3 assuntos bem interessantes. Primeiro, em relação ao Andrew Jacked. Antes de tudo, eu quero esclarecer uma coisa pra vocês, tá, pessoal? Dos melhores Opens da atualidade, o Andrew é o cara que eu menos acompanho e menos acompanhei durante os últimos tempos. E tem 2 motivos. O primeiro é porque eu sempre me questionei quais eram as motivações dele. Assim, eu não sou bobo, tá? Eu sei que pra um cara ser top 5, top 4 como ele é atualmente, pra ser bem sincero, né, cara, pra você se tornar profissional, o cara precisa ser muito competitivo. Então todo bodybuilder, especialmente os que estão no topo, são competidores extremamente determinados, né, obcecados ali pela vitória, pelo progresso. Porém, pessoal, a gente sabe que tem uns que são mais do que os outros, correto? Por exemplo, você olha pro Nick Walker e vê que o cara é maluco, né, e faria de tudo ali pra conquistar o pódio. Não é somente pelas palavras, é pela atitude, pelo jeito de se portar. Porém, como não tem como eu precisar com certeza quem é mais ou menos, a sensação que eu tinha, baseando-se ali no modo de agir, vendo também entrevistas, era que o Andrew era um dos menos, digamos assim, motivados a buscar o top 1. A sensação que eu tinha é que ele tava meio que acomodado em ficar ali no top 5, entendeu? E que se ele avançasse, né, tivesse essa progressão, seria algo que ele não tava esperando tanto, assim, ele não tinha muitas expectativas, entendeu? Porém, pessoal, a minha percepção em relação a ele mudou muito quando eu vi como ele se portou no Mr. Olympia de 2025. Ver ele vibrando, né, totalmente empolgado, em certos momentos inclusive agindo ali totalmente na emoção, porque ele conseguiu avançar pro top 3, me fez ver um lado dele, cara, que eu curti muito. Então, por esse motivo, eu mudei minha visão em relação a ele. O segundo ponto do porquê eu não curtia muito acompanhar o Andrew era porque o cara dificilmente postava atualizações. E eu não sei vocês, cara, mas pra mim, o bodybuilding ele se torna muito mais divertido de se acompanhar quando temos os atletas dando prévias do que podemos esperar pra ver no palco. Não que eu queira ver o cara atualizando todo dia ou ver todas as poses, ok? Mas aquela atualização estratégica, né, que faz você especular o que tá acontecendo, deixa o show ali mais, digamos assim, empolgante. Sem falar que atualizações entram pra história, né, cara? Ninguém é fã, por exemplo, do Ronnie Coleman, do Kevin Levrone, só pelo shape do palco. Todo mundo curte ver um pouco da rotina do cara, as refeições e principalmente as poses, né? Porque temos a chance de ver o shape do cara em outra luz, outro ângulo, no espelho, né? E tipo assim, é diferente do palco. O Kevin Levrone, cara, é o exemplo perfeito. Se ele não tivesse topado gravar aqueles vídeos, né, cara, mostrando o físico ali na academia, fazendo aqueles treinos de regata, ele teria viralizado como ele viralizou recentemente? É claro que não, né, pessoal? Tanto é que a grande maioria das edits que surgiram era do físico dele fora do palco. E aí depois o pessoal começou a acompanhar, né, ver os shows dele e começou a curtir ainda mais o atleta. Então, aquilo que ele mostra, né, extra-palco, faz muito sentido ali pra criar, né, cara, todo essa atmosfera do bodybuilding, entendeu? E adivinha, pessoal, aparentemente o Andrew Jacked vem mudando em relação a isso também. Não dá pra se animar muito, tá? Porque foi apenas uma atualização, porém é alguma coisa, tá? O Andrew ele postou esse vídeo aqui fazendo um drop set no agachamento hack e a thumbnail, cara, foi essa foto aqui. Mano, olha esse duplo bíceps de frente do Andrew Jacked, isso aqui é ridículo, velho. Pô, mas pera aí, Carlos, tu tá me fazendo de trouxa, cara. Até quer dizer que você colocou na thumb do seu vídeo, a Open vai mudar porque o Andrew tá mudando, é isso? Mais ou menos, tá, pessoal? Vou explicar pra vocês. Primeiro, falando sobre essa foto aqui, temos o seguinte, o Andrew muito condicionado, né? A perna dele dá pra ver que já tá muito marcada, tanto é que você consegue ver ali o sartório dele saltado e presta atenção no bíceps, cara. É o seguinte, tá? Já dá pra ver a separação na cabeça curta e na cabeça longa, mano. E, sendo sincero com vocês, eu não sei se me lembro de ter visto, entendeu? O Andrew com essa marcação tão assim nítida, entendeu? Inclusive, se você olhar o físico dele no palco, essa separação chega a ser tão sutil que às vezes não dá nem pra ver. E por que eu tô dando um foco nessa separação ali do bíceps? Porque ele escreveu na legenda desse vídeo o seguinte, abre aspas, sem jogar o jogo do volume por agora, somente nitidez total e beleza. Tipo a Mona Lisa
fecha aspas. E sabe por que, cara, eu botei fé nisso, fiquei empolgado quando eu vi essa legenda? Porque não é a primeira vez que ele fala isso. Há aproximadamente uma semana atrás, ele postou essa sequência aqui de vídeos treinando e na legenda ele colocou o seguinte, abre aspas, o objetivo não é mais o jogo do volume, mas sim um edifício mais granulado. Explicando aqui, tá, pessoal? Edifício, ele tá se referindo ao shape dele, e o granulado, né, que ele usou, é aquele aspecto mais seco da pele, sabe? Aquela pele tão seca que parece até áspera, beleza? E aí ele continua dizendo, nós também vamos corrigir nossos pontos fracos, confiando no processo junto com meu time e apaixonadamente aproveitando o esporte ao máximo, fecha aspas. Quando eu tinha visto isso aqui pela primeira vez, eu já tinha ficado empolgado. Imagina agora que ele reafirmou o objetivo e mostrou essa atualização. Eu sei, tá, que para algumas pessoas ali há sim motivos de reclamação em relação ao físico do Andrew, né, cara, por conta de certos formatos musculares que são bem peculiares, mas pessoal, é inegável que esse cara tem um dos físicos mais imponentes da atualidade e ele consegue isso, cara, mantendo, né, uma estética absurda. Então imagina esse cara mais seco, entendeu? Tipo assim, seco no nível Harry Chupa, com o tamanho que ele tem, com a altura, com a estética do físico dele, entendeu? A gente tá falando aqui de realmente ali trazer a era de ouro do bodybuilding de volta. Olha novamente esse duplo bíceps de frente do cara, o volume do braço, o peitoral totalmente 3D, né? O que é um absurdo conseguir isso nessa pose, a parede abdominal totalmente detalhada, totalmente simétrica, as dorsais, cara, dando um V-taper absurdo. Mano, e assim, é impressão minha ou ele tá usando uma base nova de perna aqui que valorizou ainda mais os adutores dele, né? A perna tá mais preenchida aqui no meio, né? E talvez seja por isso, inclusive, que o sartório dele tá mais saltado, né, cara, do que nas versões anteriores. Enfim, se o Andrew, ele chegar no talo do condicionamento, na verdade é o seguinte, ele quer chegar no talo do condicionamento e ele tem um Cris Aceto do lado. O que impede ele de conseguir isso? O cara tá super motivado, o cara quer ser campeão do Olímpia, mano, ele pode tudo isso. Anota, tá? Vai ser difícil para esse monstro no Arnold Classic, beleza? Ou será que talvez tenha um cara aí que consiga? Porque a próxima atualização que vamos falar aqui é sobre essa, do Nick Walker. Bom, quando você acha que já tá tudo definido, que ninguém pode desafiar o Andrew, o Nick vai e atualiza. Não vou mentir pra vocês, tá, pessoal? A atualização que mais me impressionou foi a do Andrew, mas não tem como negar que essa do Nick tá excelente também. Aqui nesse mais musculoso, olha o peitoral do Nick, velho, muito arredondado, muito denso, proporcional com os ombros e os braços. Assim, o peito do Nick, ele nunca foi um ponto muito fraco, tá certo? Mas sempre foi uma região que pecava ali um pouco na espessura, né, pra ser um pouco mais proporcional, entendeu? E nessa atualização, eu acho que ele melhorou muito a harmonia como um todo. No peitoral de lado, inclusive, fica nítido, né, cara? O arredondamento dele, no geral, assim, tá muito agradável. O antebraço saltado, o bíceps, né? O tríceps tendo esse arredondamento também. Os ombros praticamente perfeito em relação ao arredondamento também. E o peitoral dele tá muito proporcional com o conjunto, sem falar na linha de cintura do cara que tá muito controlada, correto? E olha o comentário que o Samir Banu deixou, abre aspas. Você talvez esteja pesando menos, mas quem liga? Você tá melhor e mais empedrado. E, mano, é isso aqui, tá? O Samir Banu resumiu tudo aqui. Se o Nick Walker conseguir trazer um físico ainda mais empedrado, mais seco, semelhante àquele do Arnold Classic de 2021, cara, ele pode ser campeão desse Arnold também. Inclusive, isso me faz enquadrar o Nick também nessa onda que eu acredito que vai acontecer na Open, tá? Que muitos atletas vão deixar de lado o volume e buscar mais condicionamento. O Andrew, por exemplo, ele viu que no Olímpia, chegando mais condicionado, ele conseguiu disputar pelo título no top 3. É por isso, inclusive, que ele vai chegar ainda mais seco agora no Arnold. Ele tá vendo que esse é o caminho pra vitória. E o Martin, né, que chegou absurdamente seco, deu exemplo pra todo mundo quando venceu o Samson Dauda lá no Prague Pro. Ou seja, pessoal, eu tô achando que o Nick, vendo isso, entendeu qual é o caminho do jogo, né? Agora que ele tem que perseguir e vai fazer de tudo pra trazer a melhor versão dele. E se nesse Arnold Classic tivemos ali um Harry Chupa extremamente seco, o Andrew Jacked também no talo do condicionamento, aliado do Nick Walker, cara, eu acho que os outros atletas podem olhar e ter como exemplo uma line-up dessa que vai ser obviamente muito aclamada e muito aplaudida pelo público e pode ser o começo da mudança do bodybuilding, tá? E é por isso, cara, que eu tô tão empolgado. Ver o Nick Walker tomando essa nova rota, o Andrew Jacked reforçando algo que deu muito certo pra ele, mano, não tem como ficar melhor. E continuando com as atualizações rumo ao Arnold Classic Ohio, quero falar agora da Classic Physique com o Matheus Menegatti. Primeiro ponto positivo pro Matheus. Logo no começo desse vídeo aqui ele fala como é importante gravar, registrar essa trajetória dele. Achei bem massa, tá? Principalmente porque o Matheus é um cara bem carismático e que tem tudo para progredir aí de maneira rápida no ranking, ou seja, ele vai ser cada vez mais procurado e o conteúdo, né, cara, não vai faltar ali pros novos fãs dele que estão por vir. Então um movimento bem inteligente do Matheus Menegatti, continua desse jeito, mano, que
é o certo a se fazer, tá? Falando agora sobre o físico, pessoal, a atualização foi essa daqui. Ele começou fazendo esse mais musculoso, que sim, sabemos que é uma pose que não tem na Classic, mas pô, eu preciso falar aqui, né, sobre ela. E assim, pessoal, eu não curti muito as proporções dessa pose, tá? Assim, rapaziada, eu tô rindo porque eu fico imaginando. Eu comecei o vídeo elogiando o cara, né? Aí agora eu já tô criticando uma pose do atleta. Eu fico imaginando o cara assistindo esse vídeo, o que é que ele não fica pensando, né? Mano, a raiva que não dá. Porém, pessoal, é bom deixar bem claro aqui, tá? Salientar que o próprio Matheus Menegatti e o Cruz fala, né? Que ele tá super flat, tá? Então, assim, obviamente, né? O peitoral dele, que já sabemos que não é um ponto forte, né? É um ponto que precisa melhorar. Tá mais fraco do que de costume, né? Do que quando em outras atualizações ele tava mais cheio, tá certo? Mas, assim, essa pose aqui, cara, vamos passar logo pra outra, tá? Até porque ele não vai usar essa pose no confronto, então vamos logo pro duplo bíceps de frente. E aqui sim, rapaziada, essa pose é um absurdo. A impressão que eu tenho, inclusive, é que ele melhorou ainda mais a largura da dorsal. Você acredita, velho? É por isso que eu não duvido nem um pouco, tá? Que o Matheus Menegatti talvez possa ter o duplo bíceps de frente assim mais bonito, mais impactante dessa lineup do Arnold. E isso o coloque numa posição assim, logo de cara, tá? Pra disputar pelo título. Não tô falando que ele vai ser campeão por conta dessa pose, tá? Mas eu tô falando assim, como é a primeira pose ali das poses mandatórias, talvez isso aí já faça com que os árbitros movimentem ele pro centro do palco. Enfim, pessoal, não dá pra falar muito sobre as pernas, né? Até porque só tá mostrando a parte superior. Aí depois ele faz aqui duas variações de pose clássica favorita. Essa daqui fazendo uma expansão em um bíceps e essa outra aqui com a mão atrás na cabeça, né? Como se fosse a pose ali do abdominais e coxas e um bíceps. De verdade, pessoal, as duas estão excelentes. Mas a primeira, meu irmão, isso aqui tá valorizando demais o frame do Menegatti. Demais, cara. Até um certo tempo atrás eu tinha dúvida de qual era a melhor pose clássica dele. Depois dessa atualização aqui, eu não tenho mais dúvidas, tá? Tem que ser essa daqui. Pra ser bem sincero, eu achei essa pose até mais bonita do que o duplo bíceps de frente dele, né, mano? Talvez essa seja a pose mais forte que ele tenha atualmente, entendeu? Não me surpreenderia em nada se essa fosse a melhor pose clássica, inclusive, desse Arnold Classic Ohio. Bom, aí depois ele faz uma expansão de dorsal de frente também, que pode ser uma boa escolha de pose clássica pro futuro, inclusive, né, cara? Mas claramente ele ainda vai precisar ali de mais progressão no peitoral dele, tá certo? Porém, olha a projeção e o arredondamento da dorsal do Menegatti, mano. Isso aqui é coisa de elite, cara, é muito diferenciado. Eu não sei se tem outro cara aqui no Brasil que tenha esse tipo de arredondamento de dorsal, esse tipo de projeção. Isso aqui é muito massa, velho. Sem falar que tem outro ponto a se considerar. O Menegatti, ele tinha acabado de fazer um treino bem exaustivo, tá certo? No final, inclusive, ele fez uma elevação pélvica muito pesada e olha o controle da parede abdominal que ele teve nas 4 poses, cara. Todas com vácuo, assim, muito bem aprofundados, segurando, né, cara, por um tempo muito bom. Então, assim, isso aqui é algo que vai valer muito pro confronto, tá? É algo que pode ser o diferencial pra ele, tendo em vista que já vimos o Mike Sommerfeld cansar em confronto e esquecer de fazer o vácuo. Agora, pessoal, vamos falar sobre o duplo bíceps de costas, tá? Aqui já temos aquilo que eu falei pra vocês no vídeo do Kaique, vocês lembram? Que a anatomia das costas dos dois é semelhante? Enfim, olha a mudança que ele vai conseguir colocar nessa dorsal ao decorrer da pose, que ele vai encaixando o tronco, o quadril, a caixa torácica, o glúteo, tudo numa posição perfeita pra criar esse preenchimento aqui na parte baixa. Fala aí, velho, isso é uma transformação incrível, né? E aqui, pelo menos falando da parte superior, temos uma pose bem proporcional no geral. Dorsal com uma certa espessura, músculos escapulares garantindo um V-taper muito bom, trapézio muito forte, né, e ocupando um espaço muito considerável na pose, ombros bem arredondados e o bíceps dele bem proporcional com o ombro no geral. E pra finalizar, pessoal, ele fez esse mais musculoso aqui também. E aqui, né, de frente eu achei até o peito mais volumoso, tá? Não com muito mais volume, ok? Não vou dizer que tá proporcional, né, porque eu estaria mentindo, mas parece que realmente ele vem evoluindo pouco a pouco essa região. Eu espero que no dia do show ele esteja bem cheio, né, cara, pro peito tá mais volumoso. Isso aí vai ser um diferencial muito grande para ele ganhar esse título. E só para deixar claro, tá? Mesmo que o Matheus Menegatti não apresente evolução no peitoral lá no dia do Arnold, eu ainda o colocaria como o cara que pode bater o Mike Sommerfeld. Porque apesar da pose peitoral de lado ser uma incógnita, né, por conta disso, né, cara, dessa evolução, ele ainda vai ter o duplo bíceps de frente, abdominais e coxas, pose clássica e o duplo bíceps de coxas, né, cara, dependendo ali de como ele vai segurar essa região em relação a volume, aí na fase final, pode ser uma pose bem competitiva também por conta da proporção do tronco e pernas, né? Afinal, sabemos que o Mike ele sofre um pouco aí com a harmonia nessa pose, né? Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa atualização do Matheus Menegatti? Se empolgaram?
acharam? Acredita que ele pode ganhar esse título no Arnold Classic Ohio? Ou vocês estão vendo outro cara aí no radar? Deixem aí nos comentários, tá certo? Quero saber a opinião de vocês. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Grove Suplementos. Não esquece de utilizar o cupom Carlos, tá certo? Que ajuda muito. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto, valeu. É nóis.